Davi escreveu esse salmo. Nós não temos essa informação, e mesmo os estudiosos, eruditos também não têm essa informação precisa do momento em que Davi escreve esse salmo. Mas nós temos aqui a ideia por aquilo que ele mesmo conta aqui, qual era a situação que ele estava. Então diz assim: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que te imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborrece a todos os que praticam a iniquidade. Tu destrói os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não têm eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo de crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeia. Declara-os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes e em ti se gloriam os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas da tua benevolência. Então, deixa aberto a sua Bíblia. Nós não sabemos, eu repito, em que momento exato Davi escreve, mas as suas palavras nos apontam que Davi estava sendo perseguido. Davi era um homem que era amado por muitos, mas na mesma proporção também odiado por muitos. Muitos tinham inveja de Davi, uma vez que Deus chama esse homem desde a sua adolescência. Davi foi chamado por Deus. Aos 23 anos de idade, Davi se torna rei de Judá, e aos 30 anos de idade, Davi já é rei de todo Israel. Isso incomoda muitas pessoas, principalmente aqueles que se opõem à condição de adversário. E por muitas vezes, em toda a história, você vai ver Davi sendo perseguido, algumas vezes até pelo seu próprio filho. E aí também entra a sua condição quando ele peca contra o Senhor. Mas o detalhe é que ele está aflito, desesperado, e ele está pedindo o socorro de Deus. Interessante que não só com palavras, mas no final do versículo 1, ele diz assim: dai ouvido, Senhor, às minhas palavras e acorde ao meu gemido. Ou seja, era mais do que palavras, não só palavras, mas também o seu gemido por desespero. Quantas pessoas, por exemplo, que nós, um dia desses eu estive num hospital visitando, por sinal, uma irmã aqui da igreja, estava em um estado bastante preocupante, ela está entubada, nós fomos lá orar por ela, e lá na ala que ela estava, tinha outras pessoas também, e você caminhando ali, você ouve pessoas gemendo, pessoas sussurrando, pessoas ligadas aos aparelhos, pessoas que às vezes não conseguem expressar sequer uma palavra, mas estão gemendo por conta de uma enfermidade, por conta de uma dor, estão sofrendo ao extremo. O gemido, ele relata um estado de sofrimento. As
você lembrar, por exemplo, o caso muito famoso, o caso de Ana. Ana era uma mulher crente que acreditava em Deus, que vivia uma vida de oração, mas dado a vergonha, a humilhação que ela passava por conta de sua rival, chega um momento em que Ana já não suporta mais aquela situação e ela não vai só orar, ela vai gemer também, ela vai sussurrar, a ponto que quando o sacerdote vê, ele pensa que Ana está embriagada. Diz: poxa vida, agora você deu de se embriagar também? Ela disse: não, nada disso, meu Senhor, é que eu sou uma mulher angustiada de espírito, ou seja, ela tinha chegado no limite, ela já não suportava mais aquilo que estava acontecendo com ela. E Davi está se sentindo da mesma forma aqui. Como eu sempre falo para você, coloca uma coisa na sua cabeça: o problema, a dificuldade, o obstáculo não é exclusividade sua. Você não é o único que sofre, você não é o único que tem problema. Pelo contrário, se você der uma voltinha no hospital, como eu dei, por exemplo, você vai ver que tem pessoas sofrendo muito mais do que você. Você vai ver que a sua situação, perto de alguns, não representa absolutamente nada. Se eu e você entrarmos ali e prestarmos atenção no que está acontecendo, no mínimo, se você tiver consciência, você vai sair dali envergonhado, com vergonha, porque por tão pouco, por tão menos, eu e você entramos em pânico, ficamos desesperados, aflitos, pensando que tudo acabou, que não tem mais jeito, que não tem mais saída, quando na verdade o sofrimento é algo que atinge a todos. E quando eu digo a todos, é a todos mesmo, no plural, não somente os que não servem a Deus, mas os que servem também. Todos, em algum momento da sua vida, lidam com situações difíceis. Não é à toa que o apóstolo Paulo, escrevendo a carta de Efésios, ele diz no capítulo 6, no versículo 10, que nós devemos tomar toda a armadura de Deus para resistir o dia mal. Ele está falando ali, ele está falando ali com o incrédulo, ele está falando ali com o descrente, ele está falando com uma igreja, está falando com o crente, mostrando a importância de estar pronto para enfrentar, porque o dia mal vem e nós não temos ele no calendário. Olha só que coisa, porque se você tivesse ele no calendário, você já ficava esperto. Por exemplo, se tivesse lá no calendário, amanhã é dia 22, né? Então vamos supor que tivesse lá, ó, dia 22 de maio vai ficar decretado como dia mau. Talvez então seria melhor você nem sair de casa, não atender o telefone, não ligar a TV, não fazer nada. Você ficar espírito de oração, toma um cafezinho, almoça, não quero ter contato com ninguém, porque hoje é o dia mau. Vai que eu discuto com alguém, vai que eu abro o celular e vejo alguma coisa que eu não gosto, vai que eu atendo o telefone, é uma afronta. Então eu quero saber uma coisa, amanhã eu estou pronto para enfrentar o dia mau, ele vai ser amanhã. Então eu vou me isolar de tudo, de todos, e aí quando for dia 23 e voltar tudo normal, eu volto ao normal. Seria muito bom, mas a gente não tem ele no calendário. E sabe quando é que ele vem? Exatamente isso que você está pensando. Ele vem quando você menos espera. Quando você menos espera. O dia que você não espera, ele vem. Jó disse: o que eu mais temia me sobreveio. Eu tinha medo que isso acontecesse comigo. E o que foi que aconteceu? Tudo que ele tinha medo, tudo que ele temia, toda situação que ele não queria enfrentar, vem sobre a vida dele. Davi está aqui, um homem angustiado, expressando a Deus com palavras, mas também gemendo diante daquela situação, mostrando que somente Deus pode ajudar. Imagine essa pessoa que eu disse para você, que você está passando no corredor do hospital e essa pessoa está gemendo. Preste atenção, essa pessoa está em cima de uma cama, essa pessoa está ligada aos aparelhos, essa pessoa está com medicamento na sua veia e ela continua gemendo. O médico está ali, cuidando dela, observando, os enfermeiros, está tudo ali, todo o aparato que o doente precisa está ali. A pergunta é: isso tudo resolve? A resposta é não. Tem casos ali que eles podem dar um medicamento mais forte e a pessoa continua sentindo dor, continua em desespero.
E aí, quem é que pode ajudar essa pessoa? Deus. Tem casos que o próprio médico olha e diz assim: ó, a gente já não sabe mais o que fazer, a gente já tentou tudo, a gente já deu tudo, não tem jeito. Olha, não tem, a gente vai tentar mais um procedimento aqui, ó, é o último. Se isso aqui não der certo, é só um milagre mesmo, porque não tem mais jeito. Pois é, a minha vida e a sua é assim. Tem coisas que não tem jeito mesmo aos olhos humanos, mas ainda bem que nós temos um Deus que está acima de tudo e de todos. Eu costumo dizer o seguinte: quando eu e você tenta de tudo e não tem jeito e não dá certo, é o melhor momento para Deus agir. Sabe por quê? Assim você não vai atrapalhar, porque você já tentou de tudo mesmo. Do seu jeito você já tentou, quebrou o cara, não foi. Fez o que pôde, não deu certo. E agora? Então agora você sai de cena, deixa Deus trabalhar e você fica caladinho. Eu me lembrei agora dos pais de João, Isabel e Zacarias. Ambos eram avançados em idade. Certamente, como um casal normal, eles tentaram ao longo da vida toda ter um filho, que Isabel ficasse grávida. Foi possível? Não. Oravam? Oravam. A Bíblia diz, olha só, que eles viviam de forma irrepreensível. Sabe o que é isso? Não dava motivo nenhum para ser repreendido por ninguém e nem mesmo por Deus. Porque o texto bíblico diz, eles viviam de maneira irrepreensível. Oravam todos os dias, serviam ao Senhor, e ela continuava estéril. No tempo de Deus, que é o tempo da mudança, o tempo do milagre, não é o seu tempo, não é o que você quer, é o que Deus quer, que determina ele. E aí então chega o dia. O importante é você nunca sair da fila. Sabe quem está na fila? Quem está na fila, ele pode estar numa fila de 1 quilômetro. Se ele não sair da fila, o que vai acontecer? Vai chegar a vez dele. É na hora? Não. Às vezes 1 hora, 2 horas, 5 horas, o dia todo. Mas só não chega a sua vez se você sair. Se você ficar ali, vai chegar. E Deus é especialista em tirar a gente da fila. O que ele fez lá no tanque de Betesda? Tirou o paralítico lá. Falou: paralítico, vem cá, se quer ser curado. Não, eu quero, mas toda vez vai na minha frente e eu fico aqui. Aí Jesus chega lá para tirar o cara da fila. Eu falo: não, meu, você quer ser curado? Eu só quero. Pois é. E dá uma ordem e manda ele levantar e andar. Ele faz o quê? Levanta e anda. 38 anos paralítico. Ai, que coisa boa. E aí chegou o dia, o anjo do Senhor visita Zacarias e diz para ele o seguinte: a sua mulher Isabel vai ter um filho. E aí o Zacarias, depois de tanto tempo orando, já idoso, diz assim: mas como é que isso vai ser? A gente é avançado em dias. E aí, para que ele não estragasse tudo, o anjo vai ter que tocar na língua dele. Você vai ficar mudo a partir de agora. Vai ficar mudo, você não vai falar mais. Porque se você falar, você vai estragar. Então aí, fique em silêncio. Aí só depois da gestação, quando o menino nasce e ao 8º dia vai ser circuncidado, que a língua dele vai se desprender. Quando o milagre está pronto, agora você pode falar. Se você falar antes, você estraga. Então, quando você olhar para a sua vida e você não entender nada, sabe o que você faz? Fica calado. Porque você pode perder o controle. Deus não. Deus está no controle. Ou você crê que Deus governa sobre tudo, inclusive sobre a sua vida, ou então você vai acabar estragando tudo. A nossa língua é um veneno. A gente tem facilidade para falar o que não deve. A todo tempo, a todo momento. É uma coisa difícil. Tiago diz que é difícil. Lê lá Tiago capítulo 3 na sua casa. Não dá. É um órgão tão pequenininho, mas causa uma destruição. É terrível controlar a língua. Pois é. Tem hora que é melhor ficar em silêncio. Não tenho força nem para orar. Fique quietinho então. Fique quietinho. Deus vai entender até o seu silêncio. Só não reclame. Recorra a Deus, como fez Davi. E ele vai dizer aqui, olha como que ele olhava para Deus: escuta, Rei meu e Deus meu.
a minha voz, que clama, pois a ti é que imploro. Ou seja, mesmo sendo rei, ele, rei terreno, ele diz: o Senhor é o meu rei, não o Senhor é o meu rei é meu Deus. Para mim, o verdadeiro rei é o Senhor. As pessoas olhavam para a figura do rei e esperavam do rei uma decisão que viesse a beneficiar todos. Todo mundo olhava para o rei e dizia assim: ó, tomara que esse rei tome tal decisão, como a gente olha para o governo. Fala, ó, bem que ele podia aprovar tal coisa, seria bom para todo mundo. Então todo mundo olhava para o rei com uma esperança. Dizia: puxa vida, que esse cara. Porque teve bons reis, reis que trouxeram prosperidade para as pessoas, e Davi era um deles. Mas ele, diante de Deus, ele diz: não, o Senhor é o meu rei e o meu Deus. Ou seja, eu só posso esperar no Senhor. Por isso que eu estou clamando, por isso que eu estou implorando. Sabe qual é o nosso problema? A gente é incrédulo. É mais fácil ficar pedindo para as pessoas, é mais fácil ficar implorando, é mais fácil ficar se vitimizando, é mais fácil ficar postando tristeza, amargura, choro na internet. É mais fácil. Mas isso não dá resultado. O que dá resultado é falar com quem resolve. Não fique falando da sua vida para os outros. Eles podem fazer nada com você. O tempo que você perde, você vai falar com Deus. Deus, eu estou aqui, para falar com o Senhor. Porque só o Senhor pode me ajudar. Fora o Senhor, quem é que vai fazer isso comigo? Eu preciso de uma cura, o Senhor é o único que pode. Eu preciso que um familiar meu seja transformado. O Senhor é o único que pode tirar um coração de pedra e dar um de carne. O Senhor é o único que tira o espírito velho e coloca o espírito novo. Como é que faz isso? Eu não conheço um médico que troca a alma, que troca o espírito. Eu não conheço. Só tem um que faz isso aí. O Criador, é Ele que faz. Então é com Ele que tem que falar. E Davi olha para Deus como aquele que pode resolver o seu problema. A questão não é sobre mim, sobre você. O que eu vou fazer amanhã para resolver a minha vida? Não, você não vai fazer nada, porque você tentou a vida inteira e não deu certo. Você não vai fazer nada. Você precisa mudar a sua visão. Não vou fazer nada. A partir de hoje eu vou viver 100% na dependência de Deus. Não parte de mim, eu não posso. Eu vou falar com Deus que pode e vou esperar em Deus. É dele. Se ele não fizer, ninguém faz. Eu não faço, você não faz, pastor não faz, igreja não faz. Porque quem faz é ele. E ele faz quando ele quer. E Davi diz mais. Olha só aqui, ó, que lição preciosa essa aqui, ó, no versículo 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico o quê? Olha só. Por que não de tarde? De tarde eu faço a minha oração. Ele não orava de tarde? Orava. Ele não orava de noite? Orava. Mas por que não de tarde? Não, porque quando ele acordava, ele já tinha percepção do dia, já sabia o que esperava ele, e ele já entrava na oração e colocava diante de quem? Diante de Deus. A primeira coisa que ele fazia, não é esperar a coisa começar a dar errado, começar a aparecer os B.O. Não. É antes de tudo já. Ele já falava com Deus pela manhã. Era a primeira coisa que ele fazia, era apresentar a causa dele em oração a Deus. E ele disse aqui, ó, e fico o quê? Esperando. O que é a fé? O que diz a Bíblia? A fé é a certeza de coisas se esperam, e convicção de fatos que não se vê. No momento que você está orando, você não está vendo nada. Mas se a sua fé é verdadeira, quando você terminar a oração, só resta uma coisa agora: esperar. Vou esperar. Todo mundo tem que esperar. Se você não sabe esperar, esqueça. Você não tem fé. Isso aí é confissão positiva, é qualquer coisa, menos fé. Porque fé é certeza. Certeza. Elias joga o joelho para orar e diz para o jovem: você vai lá e olha para a banda do mar. O cara olha e, se dependendo de uma palavra de vitória do obreiro lá, está frito. Porque quando ele orava, ele dizia assim: e aí? O cara dizia: nada. Sabe aquelas pessoas que você vai falar para ela: e aí? Não dou nada, não estou vendo nada. Tá. Obrigado. Então eu vou continuar. Aí o cara vai, Elias olha de novo, e o cara: e aí? Nada. Nem pode ser para ele assim: continua aí, porque vai acontecer. Não, Deus não fala, Elias. É isso mesmo.
Você ora daqui, eu já vou no caminho lá para ver e já vou orando também junto no caminho. Não. O cara só vinha para trazer a notícia, nada. E aí nada e nada. E depois o cara ora 7 vezes, e aí? Depois de tanto orar, mas não sei não, viu? Eu vi uma nuvem lá agora, mas é do tamanho da palma da mão de um homem. Tem dia que o céu está nublado todo no chove, pô. Não, você vê como que tem gente que é boa para passar o recado, né? Porque vai do ponto de vista, né? O cara podia chegar lá e falar assim: rapaz do céu, eu sabia que ia dar certo. Você acredita que agora apareceu uma oportunidade? Rapaz, está vindo. Não, o miserável fica dizendo assim: dele, né? Em outras palavras, eu nem acredito que isso aí foi da oração. Aí, agora olha só a visão de Elias. Elias disse: então agora ainda tem que correr e falar para o rei correr também, porque senão a chuva vai pegar nós no caminho. Ô louco! Mas ele teve que esperar. Não foi na primeira oração, não foi na segunda. E se ele tivesse orado a 7ª vez e não acontecesse nada, o que você acha que ele ia fazer mesmo? Orar de novo. Mas por quê? Mas vai ser 8, vai ser 10? Eu não sei se vai ser 8, 10, 100, 50. Eu só sei uma coisa: se eu falar com ele e ele não me ajudar, eu não tenho o que falar. Então é aqui que eu vou ficar, vou continuar. E ele continua. Tem que esperar. Davi, primeira coisa que ele fazia era colocar o seu dia, a sua causa diante de Deus. E agora eu vou esperar. Esperar, porque Deus vai agir. Ele acreditava. E no outro dia ele fazia a mesma coisa. E assim ele seguia. Agora ele vai fazer algo aqui também muito importante. Ele vai falar sobre o caráter de Deus. Presta atenção nisso aqui, versículo 4. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborrece a todos os que praticam a iniquidade. Dependendo da sua linguagem, vai estar escrito assim, que Deus odeia. Em linguagem aí, se a sua linguagem for corrigida, vai estar aí que Deus odeia os que praticam a iniquidade. Versículo 6: tu destrói os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Então, o que ele faz aqui do versículo 4 até o versículo 6? Olha só, ele fala do caráter de Deus. Então, imagine que ele está sofrendo a perseguição, ele está sendo afrontado, e ele está falando com Deus e consigo mesmo, porque tem hora que a gente está assim. Não tem hora que você está falando: meu Deus, eu preciso de ajuda, porque eu preciso, amanhã eu preciso resolver tal coisa, só o Senhor pode me ajudar. Quer dizer, você está falando com Deus e com você mesmo. Então Davi começa a olhar para o caráter de Deus e dizer essas palavras: não, mas o Senhor não se agrada de iniquidade. Em outras palavras, esses caras não vão escapar não. Esse negócio não vai ficar assim não. O Senhor detesta quem mente. O Senhor está vendo o que eles estão fazendo contra mim. Mentira, não é possível. E ele começa a olhar para o caráter e para a justiça de Deus. Preste atenção, isso aqui é um combustível para mim e para você. Sabe por que nós podemos esperar em Deus? Porque Deus é justo. Lá em Números 23 ele diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você olha para a situação e diz: não, mas isso aí não é de jeito, porque Deus odeia o pecado. Não é possível que Deus não vai agir. Alguma coisa vai acontecer aí, exatamente dessa forma que Davi está olhando. Eles não podem, o mal não pode prevalecer. O Senhor não vai tolerar ficar vendo isso aí. Ele começa a se basear na justiça de Deus, e é o que falta para mim e para você. Às vezes insistimos em confiar na força do nosso braço, por isso nos frustramos, porque a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço mortal a sua força e aparta o seu coração do Senhor.
maldito. Não é sobre você. O que eu vou resolver amanhã? Eu repito, nada. Amanhã a sua vida vai seguir exatamente como Deus fez. Você não pode mudar nada, nem acrescentar, nem tirar nada. Você só precisa entender o propósito dele. Então você não pode fazer nada. Não foi o que Jesus disse? Lá em Mateus capítulo 6: não andeis ansiosos por coisa alguma. O que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, onde eu vou morar. Jesus não, é que o homem não pode acrescentar um côvado ao longo da sua vida pela sua ansiedade. 45 centímetros você não consegue avançar na sua vida toda. Sabe por quê? Porque você não determina nada. O propósito não é seu, é de Deus. Você não dá um passo a mais, você não vive um segundo a mais do que aquele que Deus determinou. Não. A não ser que Ele mesmo reverta a situação, como Ele fez no caso de Ezequias. O que Ele falou para Isaías? Vai lá e diz para Ezequias que essa enfermidade vai matar ele, vai morrer. Ele vai morrer. Já tem até o dia para ele morrer. Claro que Deus não falou o dia, mas já disse, ele vai morrer. Ele vai morrer. Deus sabia o dia. E Ezequias põe o rosto na parede e vai fazer o quê? Falar com Deus. E depois de falar com Deus, o que ele tem que fazer mesmo? Esperar. Esperar. Esperar o quê? Esperar o profeta voltar. Ele nem sabia que o profeta ia voltar. Mas ele esperou. E o profeta voltou. Disse: ó, dá uma notícia aqui, profeta. O senhor vai morrer agora. Daqui 15 anos. O que você acha? Pouco ou muito? A gente partir agora, daqui 15 anos, dá para pôr muita coisa em ordem, não dá? Pois é. Se você quiser, eu não quero não. Eu quero mais 15, depois mais 15. E quantos 15 ele quiser lá para mim, eu quero. Pois é. Isso é muito sério. Olhar para a justiça e dizer: por que vai dar certo? Vai dar certo porque você é bom? Vai dar certo porque você merece? Vai dar certo porque Deus te deve alguma coisa? Não. Vai dar certo porque Deus é fiel a Ele mesmo. Deus é fiel ao caráter dele. E se você confiar nele, você vai ser alcançado. Deus é bom. Que o Salmo 34, versículo 8 diz: Davi mesmo: ó, provai e vede que o Senhor é bom, Ele é bom. E a sua misericórdia, a sua bondade dura para sempre. Ele é bom. E ele diz mais aqui, ó, no versículo 7: porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho, pois não têm eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeia. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo cercas da tua benevolência. O que Davi faz? Coloca todos os adversários dele, aqueles que se opõem, que perseguem, nas mãos de quem? De Deus. Que o Senhor possa julgá-los com a tua justiça. Por quê? Porque eu e você não é justo o suficiente. Ou nós vamos cometer excesso, ou vamos ficar aquém. Quando entregamos na mão de Deus, Deus é justo. Ele entrega cada um na medida certa. Que o apóstolo Paulo diz: tudo que o homem plantar, ele vai o quê? Ele vai colher. Mas ele diz por que isso acontece? Lá em Gálatas, ele diz que isso acontece, e o que ele diz lá é muito pesado: porque de Deus
não se zomba. Cometer o mal é pecar contra Deus. Qualquer ser humano, de uma ponta a outra desse universo. Cometer o mal é pecar contra Deus. E Paulo diz: de Deus não se zomba. É tolo aquele que acha que pode fazer o que quer e não vai dar em nada. Vai dar. Deus vai pegar ele. Ele não vai escapar. Ou ele se arrepende de tudo que fez, nasce de novo através da graça, da misericórdia, entrega a sua vida a Cristo, ou ele está condenado. Quem crê será salvo, quem não crê já está o quê? Condenado. Os mesmos que zombam, os mesmos que perseguem, um dia eles vão chorar amargamente.